faz lá. Já faz algum tempo que eu conheço com o pastor Márcio, né? E daí recebi o chamado de vir fazer o seminário. Tem um seminário aqui em Campo Mourão, um seminário de Setel, para aprender mais da palavra de Deus, né? Então, inclusive o pastor Marcos é o nosso pastor lá, né? Da igreja luterana livre de Maringá, Paraná, e ele é professor lá no seminário, né? E ele está com a gente aí nesse trabalho. Eu sou obreiro da Casa de Recuperação Amor Ágape, e além disso também nós iniciamos agora esse mês um trabalho na delegacia aqui de Campo Mourão. Então toda terça-feira nós estamos indo na delegacia levar a palavra de Deus. Eu, o Alex, o pastor Marcos e o pastor Altair, que não estamos vir hoje. E estamos iniciando um trabalho de conhecer as casas de recuperação da região, para a gente, né, poder passar um pouco da experiência que nós temos, que nós já tivemos com Cristo, para fortalecer os irmãos. Então esse é um pequeno resumo daquilo que a gente pretende aqui. Se for possível que a gente continue no trabalho com vocês, a gente quer poder marcar daí um período de tempo que a gente vai, né, estabelecer aí. Não sei se toda semana, mas 15 a 15 dias, uma vez por mês, não sei. Vai depender de como a gente combinar, né, e fazer todo esse trabalho com vocês aí. E conforme o tempo vai passando e a gente vai se conhecendo melhor, Deus vai abrindo as portas e quem sabe aí a gente não consegue uma ajuda melhor, né? Além da melhor é a ajuda que tem a de Jesus, né? Mas eu digo materialmente falando, que a gente, ser humano, precisa comer, precisa de roupa, precisa das coisas, né? Precisa de um produto de higiene, produto de limpeza. Tudo isso aí requer dinheiro, né? A gente sabe. Então a gente precisa estar se unindo, né? Se fortalecendo. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer uma obra aí. Então eu acho que cada um vai se apresentar. Aí conta um pouco da sua história. Vocês também podem falar, né? É só de vocês, quando vocês chegarem aqui, tudo como eu falei. E depois o pastor Marcos aí no final ele traz uma palavra, pode ser? Qual é o seu nome? Meu nome é Ronaldo. Conta um pouco da tua história, Ronaldo. A minha história, eu comecei a usar droga também novo. Tinha uns 17 anos, fumando maconha e tudo. Aí, por amizade, assim, envolvi em outras drogas, cocaína. Aí agora, por último, eu fui para Santa Catarina, estava trabalhando tudo. Aí, como eu era sozinho, daí pegava muito dinheiro, ficava com os amigos, assim, não pode dizer, né, amigo, né, na hora que tem dinheiro aí. Aí pegava o dinheiro e ia gastar. Aí era 3 dias, já não tinha mais nada. Aí comecei a me afundar. Não, cocaína. Aí começou a pesar a minha mente, né? Minha mãe já mora em Campo Mourão sofrendo, tudo ligando. E eu mentindo que estava bem, mas estava precisando de ajuda. Aí liguei para ela e contei minha história, estava precisando de uma ajuda. E minha família falou que me apoiava nessa força. Aí eu procurei a casa aqui, meu pai me trouxe aqui, conversou com o João. Agora eu estou nessa luta aí. Amém. O senhor? Meu nome é Roque. Roque. Conta um pouquinho da tua história, senhor. Eu tive uma infância muito complicada, muito sofrida. E tive trabalhando, não tive estudo, né? Comecei a tomar novo, 10 anos de idade, comecei a tomar. Tomava e trabalhava. Aí já tive outro treinamento, internei, infelizmente recaí. Vinha alto e baixo, né? Fiquei uns tempos sem tomar. E esse ano eu fui trabalhar em Santa Catarina, fazer essa afirmação lá e aí me envolvi lá com os colegas de quarta para trabalhar, né? Que pararam 20 pessoas para quarto. E o gole lá não é proibido, mas sempre dá um jeito, dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Gole, droga e tudo. Daí eu acabei ficando lá, nem fechei o contrato, voltando 10 dias, mas fechou o contrato da sábado. Por causa de gole demais e muito desacerto lá, muita confusão lá, saí fora. Daí, aí desandei no gole. E por último estava tomando dia e noite. Tá perdendo até agora de trabalhar e tomando demais. Aí eu conheci o irmão aqui, João Paulo. Eu falei, eu
vou procurar uma ajuda, né? Aí o pessoal de Araruna, tá, né? Araruna fica do lado aí, 19 quilômetros. Daí eles estavam arrumando treinamento também, mas era pra... Eles mandaram para São Paulo, eu tive que fazer exame, né? Eu fiz exame de sangue, exame de um monte de coisa, primeiro urina, tudo. Daí eu posei no albergue ali, vim para Camorão, posei no albergue ali, daí o colega meu deu um telefone de São Paulo, daí eu liguei e acabou dando certo. Arrumar a vaga, tinha a vaga. Por causa que lá para São Paulo, além de ser longe, longe da minha família, eu vim mais no campo, né? E em Araruna, separado, tem uma filha, ia ficar longe, ficar ruim, né? E demorar 5 dias ainda. Eu estava desesperado no internato, porque estava tomando dia e noite, não conseguia controlar mais. E graças a Deus. Graças a Deus, né? Lá na ajuda, fazer 20 dias. Dia 14, Deus ajudou-se. Fazer 20 dias na casa aqui. Ficar em Deus e recuperar. Eu vou pedir para ele falar um pouco, fazer um favor. Meu nome é Reginaldo. Eu aqui já está com uns 2 meses, né? Já está com 2 meses. 10 meses. Dependente de álcool lá. Aí através de... Estava perdendo minha família, estava perdendo meus bens, tudo lá Você fora. fica morando? Eu sou de Campo Mourão. Eu da cidade, mas vim pra cá. Estava perdendo minha família, perdendo meus bens, tudo. Aí conheci o João, né? Aí eu abandonei tudo lá fora, meu trabalho, meu emprego, para vir me tratar. Graças a Deus. Sei que Deus tem algo muito bom para minha vida. Isso mesmo. Também. O emprego a gente arruma outro. Isso mesmo. Tudo vai dando certo. E dentro de Deus tudo vai se encaminhando. Fale um pouco de você agora. Curtinho. Eu sou o Jorge. Também estava tomando uns golinhos. Daí, sempre pedindo de Deus, dobrando o joelho, orando a Deus, né? E não porque bebe, que não vai se lembrar de Deus. É tudo a vida, absolutamente a Deus. Pedindo a Deus que Deus pudesse me preparar para mim um canto onde é que eu pudesse permanecer mais no Evangelho. Entendeu? Buscar a Deus, e para que, através de Deus, e ver a situação dos outros, muito que eu olhava a situação dos outros na bebida, e eu me criei dentro de um lar que o pai e a mãe bebiam um rapão de pingo por dia. Então dava aquele golinho para as crianças de manhã, você dá um golinho para ele não criar lombrigo. Aí os pai e mãe diziam. Então, através de ser criado no meio da bebida, a gente já vem com aquele dom de beber, né? Então, trabalhando muito em vários tipos de profissão, praticamente não tem como você fazer. Então, sempre pedindo a Deus, prepara um canto para mim, onde eu posso ficar sossegado e buscar as coisas de Deus. Né? Que através de Deus a gente consegue a libertação. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Aí Deus preparou. Um dia tomei umas a mais, fui para o hospital. Lá uma enfermeira, disse que ela era evangélica. Ligou para o irmão João, se achamos com o irmão João, estamos aqui, buscando a recuperação e servindo a Deus. Louvado seja Deus. Pode falar um pouco de você agora, Pedro? Posso. Meu nome é João Paulo, né? Não muda a história, né? Só o personagem. Comecei a usar droga com 12 anos de idade, maconha, cheirar cola, de tudo um pouco, sabe? Tipo assim, desde o tempo que eu era criança, eu nunca tive uma vida assim boa, porque meu pai foi embora de casa, eu tinha 2 anos, sabe? Passei muita fome. E quando eu comecei a usar droga, foi a curiosidade, fui experimentar. E comecei a usar droga muito novo, a vida de desgraça. Conheci o Evangelho em 1999. Fiquei por um tempo sem usar droga, casei, tinha esposa, meus filhos, comprei casa, comprei carro. Eu saí da presença de Deus. Aí voltei a usar droga. Só que o caído foi maior, eu comecei a cocaína, muita bebida. Aí comecei a usar o crack, aí foi uma desgraça na minha vida. E aí em 2010, eu pedi a conta no serviço onde eu trabalhava, em Camorão, e fui para Toledo. E lá comecei a usar mais droga ainda. Os pastores iam orar por mim, parecia que não valia nada a oração. Orava, ia na igreja, parecia que não entrava mais dentro de mim. Aí um dia eu fui chorar, estava querendo chorar porque é uma desgrama, você começa a fumar a pedra e não consegue parar.
E um dia eu fui lá no cemitério, falei assim, eu vou chorar aqui no túmulo aqui do meu sobrinho aqui, se o povo ver vai achar que eu tô chorando por causa do piá aqui, mas não é. Por causa de mim mesmo. E eu falei, Deus, pra disfarçar. Eu falei, Deus, dá uma força pra mim, porque eu não tenho força. Então um domínio aí pra mim parar com isso, é um lugar pra mim ficar. E aí eu me internei numa casa chamada Bom Samaritano. Aí me internei. E com 30 dias que eu estava na casa, o pastor viu que quando você volta para a presença de Deus, comecei a orar, jejuar, buscar. Com 30 dias eu era obreiro na casa. E aí eu falei, Deus, o Senhor me libertou aqui. Então daqui para frente eu quero fazer a tua obra. Não eu, mas eu quero que o Senhor me guie para mim fazer conforme a tua vontade. E aí fiquei um tempo naquela casa, um ano. Aí o pastor estava fazendo umas coisas erradas, mas Isaías 57 diz lá, né? Se converta você no seu caminho, né? Para a presença de Deus, né? Deixa um homem mau do seu caminho. E eu falei, não, enquanto nós estivermos aqui orando aqui embaixo na chácara, e o pastor estivesse fazendo as coisas erradas, o problema é dele, é ele e Deus. Aí quando ele percebeu que eu estava sabendo, ele mandou eu embora. Aí eu vim para Camorão, vim numa outra chácara aqui. A minha esposa viu pela internet, eu falei, cheguei para esse pastor e falei assim, pastor, eu vim aqui para te ajudar, mas eu tenho intuído de abrir uma casa de recuperação para mim. E aí, por um tempo fiquei nessa casa, aí começou umas coisas erradas dentro da casa lá também, e o pastor meio que queria colocar homem e mulher junto, né? E eu não concordava. Eu falei, não, aí pra mim não dá. Aí eu fui numa outra casa de recuperação buscar um outro rapaz, e era na casa do pastor a casa de recuperação. E aí quando eu vou saindo, Deus falou pra mim, pode abrir lá na tua casa que eu vou te abençoar. E aí eu tinha a casa, desaluguei ela, comecei a trabalhar nela. Aí acolhi um rapaz que estava na rua, e comecei a montar a documentação como manda a lei. E aí Deus, em 2008, Deus tinha falado para mim sobre essa casa de recuperação, mas eu não queria, porque eu achava que era para me servir a Deus meio termo, sabe? Que nem os irmãos na igreja, vai na igreja e tem a sua vida lá fora, né? Não é, né? A gente não quer parar tudo e daí eu montei a casa, né? E aí Deus falou assim, eu sonhei que Deus mandou, falou assim, põe a casa de refúgio ao Nazireu. E eu falei, vamos montar essa casa. E saiu do papel e hoje nós estamos aqui. Não sou diferente que ninguém está aqui, assim. Somos todos iguais. Amém. Mas a libertação que Jesus tem feito aqui sobre nossas vidas, tipo assim, eu abri aqui para fazer o chamado, obedecer o chamado de Deus, né? E para mostrar para os homens, para os grandes pastores que não se levantam para fazer essa obra, para mostrar que quando o homem toma uma decisão, o Espírito Santo de Deus vem e levanta os que não são, para aniquilar aqueles que são. Pega as coisas que não são, as coisas visíveis desse mundo, né? Para aniquilar as que são. Então, como casa de refúgio Nazireu, eu quero falar para quem for ver esse vídeo, quem for ouvir, não pense em bater no peito e falar que eu faço. Espere que o Espírito Santo de Deus te guie aonde você for. Quando o homem diz, como Paulo lá diz lá, pela excelência das revelações foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me desviasse. Deus ele diz lá assim, pelas angústias, pelas aflições, quando estou fraco, aí estou forte. Então quando o homem vem para uma casa de recuperação, está fraco, aí ele começa a ficar forte, porque daí ele começa a clamar a Deus, aí o Espírito Santo de Deus vem habitar no homem. Porque a força não vem do homem, vem de Deus. E quando o homem se sente frágil, não tem força para nada, e se dobra diante de Deus, aí Deus pode agir. Por isso que muitos caem lá fora, Deus permite que o homem caia lá fora, para que daí Deus possa trabalhar. Mas enquanto o homem está batendo o peito, não, eu consigo sozinho, faço sozinho, Deus vai deixar. E é assim que vai acontecer na vida de qualquer um. Então que Deus abençoe cada um que está aqui. Amém. Eu espero que
no dia do grande arrebatamento, no dia da grande ceia, que o Senhor Jesus vai nos servir. Eu espero ver cada um lá. Eu vou estar lá, entendeu? E em primeiro lugar, no primeiro da fila, entendeu? Eu acho que vai ter uma fila lá, quando a Bíblia diz que Jesus vai dar um novo nome a cada um, né? O próprio Deus vai nos enxugar lá no Apocalipse 21. E Ele será o vosso Deus e vos enxugará a lágrima dos vossos olhos. E eu vou estar lá por primeiro. Vocês vão me ver, olha lá, aquele neguinho lá, aquele cara tá lá e eu vou estar lá. Entendeu? Porque Jesus veio para mim e Jesus disse assim, eu vim para os fracos, para os doentes. E eu sou fraco. Né? Sou, como se diz, pela sociedade nós não somos. Então, graças a Deus, Deus veio para aqueles que não são. Né? Não veio para os sãos, né? Veio para nós que é cheio de defeito. E reconhecer que nós temos defeito. Então, todo dia ali, Jesus, muda essa história. Deus, o meu pensamento é isso aqui, muda aqui meu pensamento. O meu jeito errado, meu Deus. Me ensina a ter teus dons dentro da minha vida, Deus. Olha, eu fiz isso errado. Então a gente admite que é errado e o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Mas enquanto a gente se acha que, não, mas aquele é drogado, aquele tem esse problema aqui, não, mas eu não, aí Deus não acha, porque isso é muito perfeito. Mas quando o homem fala, não, eu sou defeituoso e preciso que o Senhor... Aí Deus faz, é tão sobrenatural como... Hoje eu poderia falar assim, rapaz do céu, hoje eu não fumo mais pedra, não fumo mais cigarro, meu Deus do céu. Só quem fumava pedra pode imaginar que alegria que é essa pro homem. Quem faz mas aqueles caras ali, fraquinhos ali, qualquer coisa estão fumando pedra, estão bebendo, é que se eles não viveram um pouquinho que nós vivemos ali, não entenderam qual que é a dependência daquela desgraça ali que Satanás levantou alguém para inventar aquilo dali, do cara ficar na escravidão. E como o Espírito Santo de Deus liberta o homem, mas tem uma graça, um domínio, assim, o cara fala assim, eu não quero mais, não preciso de remédio, não preciso de me drogar com remédio, não preciso de um conselheiro que me conselha para me satisfazer a minha carne, como se diz, um psicólogo que vai passar a mão na minha cabeça, mas tem um Espírito Santo de Deus que cutuca a minha ferida ali, ele que abre tudo e sai. É aqui que acontece o lugar onde o homem tem que ser revelado diante de Deus. Que nem Jacó. Deus perguntou hoje, quem é você? Jacó. Nós não podemos ser Jacó, nós temos que ser Israel de Deus. Deus muda a história do homem. Né? Como Jacó, durante 21 anos, se não me engano, Deus trabalhou na vida de Jacó. Durante a nossa vida inteira Deus vai trabalhando, porque a Bíblia diz que é uma noiva santa, ataviada, sem mácula lá de cima, pronto para adoração, pronto para ter um coração, né, uma criança, né? Quando eu começo a ler o livro de Apocalipse ali em diante, ali, que eu vejo aquelas coisas do céu que vai ter pra gente ali, a gente vira criança, né? Para poder conhecer o Espírito Santo de Deus, ver Ele, ver o próprio Deus, né? For rasgado, o manto ali hoje, nós podemos entrar na presença dele e ver quem é Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Amém. Esse é o meu testemunho de vida. Amém? Pedir para o Alex falar um pouquinho. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa casa, aqui com vocês, aqui na casa do Senhor. E pessoas podem sentir Deus agindo mesmo na vida. E eu vou contar um pouco do que aconteceu na minha vida. Durante 10 anos, eu também fui escravo do vício, né? Me iludi nessa maldição que é as drogas. Eu me criei com meus parentes, meus avós, porque meu pai não tinha condição financeira de me criar. Ele sofreu um acidente no posto que ele trabalhava. E daí ficou difícil a situação financeira. Aí eu fui me criar com a minha família, boa de vida, né? E aí que entra a maldição, aí com aquela vida fácil, só estudar só e ajudar nesse trabalho, eu tinha um empresário, ajudava na funerária lá, e aí foi ficando fácil, foi entrando dinheiro fácil, foi entrando amizades ali que eu queria ter aquelas amizades porque eles eram os descolados, e tinha as menininhas, eles tinham, né, eles podiam ir onde eles queriam, qualquer momento. Na escola você via os caras com massa de dinheiro e os caras não trabalhavam, e daí você vai se influenciando por isso daí. E um dos espaços que eu me influenciei foi na escola, né? Fui conhecendo pessoas e fui querer saber qual que é ali a pira ali. E por curiosidade também, a influência da curiosidade minha também.
E aí eu experimentei a maconha, o cigarro, a cerveja, as festas. Aí foi aquela curtição. No começo, os 2 primeiros anos, o cara falar que é ruim, tá mentindo. Porque todo mundo sabe que no começo é bom. Todo mundo sabe que no começo é 1000 maravilhas. E pra mim foi isso daí, nos 2 primeiros anos, 1 ano e meio, 2 anos. E aí que foi se mostrando a verdadeira face do vício. A verdadeira destruição que é a depressão, a destruição da alma da pessoa, aquela solidão que existe, o afastamento das pessoas que a gente ama, as pessoas se afastando da gente, a própria família da gente se afasta. A gente se afasta das pessoas para se aproximar das drogas, para se aproximar de uma biqueira, e assim a família nossa, a pessoa que nos ama, eles vão ficando cada vez mais distantes. Isso aconteceu com a minha vida, e dentro da minha própria família eu tive uma influência para conhecer a cocaína. Fiquei mais um tempo embaladão na cocaína, larguei maconha, larguei tudo. Girava só na farinha, só. E aí, uns anos depois, conheci o crack também. Aí se afundou. Aí é destruição total mesmo. A pessoa vira um verdadeiro zumbi. Não quer comer, não quer dormir, não quer fazer mais nada. Só quer usar droga. E o dinheiro que eu tinha, depois que a minha avó faleceu, foi embora. Foi tudo embora. Meu pai faleceu, também tinha deixado, foi tudo embora. E aí eu me vi no fundo do poço, afastado das famílias, das pessoas que me amavam. E aí que o irmão falou aí que quando a pessoa está no fundo do poço, a pessoa está fraca, aí ela reconhece que ela precisa de ajuda. Porque é só no fundo do poço, a pessoa começa a olhar para cima, e para cima tem um Deus, o Deus que restaura, que dá a mão para você quando você está caído, né? E foi nesse momento que eu reconheci que eu precisava de Deus na minha vida. E foram 10 anos. Se eu olhar para trás, nesses 10 anos, eu creio que todos que estão aqui, que tiveram essa experiência com o vício, se olhar para trás no tempo de vício, não traz nada de bom. Só tragédia, só destruição, só lembrança ruim daquela vida que a gente levava. E eu não sou diferente de vocês também. Sei que se vocês voltarem na memória aí, até uns meses atrás, anos atrás aí, aquela vida que a gente levava era só tristeza, destruição, amargura, coração ferido. E aí, reconhecendo essa vida que eu estava levando, eu procurei uma ajuda, mas eu não quis ir assim, vou parar de usar droga e pronto. Eu tive que ter uma tentativa de suicídio, eu tive que ter uma parada respiratória, para daí eu reconhecer que eu precisava de Deus. Aí você não vai pelo amor, você vai pela dor. E eu fui pela dor, e eu fui para um hospital psiquiátrico. Passei 3 meses na psiquiatria, desintoxicando, porque eu era compulsivo. Eu não era daqueles que hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Eu era hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Então eu era compulsivo e passei um tempo desintoxicando no hospital psiquiátrico, e depois disso eu saí, não quis voltar a trabalhar, não quis voltar para minha velha vida, assim, que eu falo, aquele círculo de amizade. Eu tinha no meu coração, lá dentro da casa da hospital psiquiátrico, eu tive sim um contato com um obreiro que tinha se desviado do caminho do Senhor. E ele me falou, eu lembro até hoje, o apelido dele é Gauchinho, ele é lá de Pato Branco lá. E ele me falando, você não precisa de remédio, você não precisa ficar aqui 6 meses, 1 ano nesse hospital aqui, vegetando com remédio, você não precisa de remédio, você precisa de Jesus. E aí ele foi pregando para mim lá dentro, e eu já tive um contato com o Evangelho através de um pastor que estava me ajudando. E ele falando, evangelizando, eu sempre ali, a gente conhecendo a palavra, lendo também. Ele falou, cara, saia desse lugar aqui e vai para uma chácara onde tem a palavra de Deus. Vá conhecer Deus, vá conhecer Jesus para a tua vida. Vá ver o que Deus tem para a tua vida. Largue mão de fazer a tua vontade. Porque eu, quando quis fazer a minha vontade, eu me arrebentei e voltei para cá. E a gente se arrebenta quando a gente começa a fazer a nossa vontade. E aí eu saí de lá, fui para uma chácara em Araucária, que eu sou lá de Curitiba também. Fiquei 1 ano na chácara, cheguei lá para me tratar. 1 mês depois eu já estava também na liderança lá, porque o rapaz que estava na liderança teve uma desavença e desistiu, foi embora, e o mais velho ficou eu. Aí a gente ficou na frente do trabalho, e quando eu cheguei na chácara, rapaziada, o mato dava aqui, ó, no pescoço. Rapaziada, vocês trabalhar com foice sem fio, inchado no pedrisco, assim,
eu quase desanimei, mas eu falei, não, se Deus me colocou aqui é porque tem um propósito, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, e tem um propósito de você estar aqui. Assim como o dia que eu cheguei lá, eu não acreditei, o pastor até olhou pra mim assim, você quer ficar mesmo, Alex? Ele me deu uma chance, ele perguntou 2 vezes, você quer ficar mesmo, hein? Olha o serviço que tem. Eu falei, não, tem um propósito. Se eu pedir para Deus lá no hospital para me colocar num lugar para mudar minha vida, para mim me encontrar com Jesus, não importa o lugar, rapaziada. Vocês pediram para estar aqui, não importa a situação que esteja. Vocês têm que permanecer sempre firme. Eu não desisti lá no início, quando estava difícil. Tomava banho de água de poço, água amarela, quando a bomba chegava no fundo. Não tomava banho quente, foi um ano, banho gelado. Foi crueldade mesmo, assim, mas Deus mostrando pra gente dar valor naquelas pequenas coisas que a gente tem em casa, né? E eu não dava valor nessas coisas, aí Deus mostra. Por isso que eu fui pra um lugar desse, onde tinha dificuldade, pra mim começar a dar valor nas situações. E eu comecei a valorizar certas coisas, e a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Um ano depois eu estava saindo daquela chácara, né? Houve uma situação, mas nós saímos da chácara, não recaímos, eu e mais 2 amigos, fomos para uma chácara de acampamento. Lá a gente ficou 3 dias, orando, e mais uma semana trabalhando, ajudando o pastor, e orando, pedindo uma direção de Deus para a gente ir para uma outra casa. A gente não queria mais sair para a rua, não queria usar droga, a gente queria ir para uma casa de recuperação, a gente queria se encontrar com Deus, buscar a palavra. A gente foi para São José dos Pinhais, lá na casa onde o Carlos também é obreiro lá, e entrei lá, fiquei um mês também de aluno. Depois de um ano se tratando, o pastor só conheceu a gente, sim, já fomos levantados obreiro lá, e onde eu permaneci durante mais de 1 ano e 4 meses lá, nessa caminhada com Cristo, e vendo pessoas chegar e pessoas sair, e vendo as pessoas sair e voltar arrebentadas, e aquilo me servia de exemplo, sabe? Sempre me serve de exemplo. As pessoas que saem sempre voltam para casa assim, tudo arrebentado. Então isso me fortalece assim, no sentido de eu buscar mais a presença de Deus para minha vida, para que eu não seja aquele próximo chegando amanhã tudo arrebentado. Então eu oro pela vida daqueles que sempre saíam, mas eu levava como exemplo para minha vida, para a gente não voltar a tropeçar. A gente tem que ver aquele tropeço que está acontecendo ali, tentar ajudar aquele ali, e logo em seguida pegar aquele exemplo e praticar na nossa vida, para que nós não sejamos esses tropeçando amanhã. Então, passei uma caminhada difícil, no início foi muito difícil, eu sei que é difícil, mas vale muito a pena permanecer. A dificuldade, a perseverança, perseverar na dificuldade para conquistar. Tem que continuar, e eu continuo com Cristo até hoje, vou fazer 4 anos já que eu tive o meu encontro verdadeiro com o Senhor. Ano que vem já faz 4 anos, em janeiro. E graças a Deus estamos aí, ó. Deus chamou para isso, para a gente estar fazendo o que Ele nos chamou, é levar a palavra, o Evangelho, o amor de Jesus até as pessoas. Assim como uns 4 anos, 3 anos e meio atrás eu estava na laje, pessoas hoje estão precisando ouvir do Evangelho, precisando ouvir o que Jesus pode fazer na vida de cada um de vocês, a partir do momento que você se coloca diante de Deus e fala que seja feita a tua vontade e não a minha, que a minha vontade é me destruir. Suas vontades destrói. Então é a vontade do Senhor para suas vidas. Amém. Amém? Então, eu sou o Carlos, como eu falei, né? Sou aluno do CETEL, Seminário Teológico Luterano Livre. O Alex também hoje é aluno do CETEL, do Seminário Teológico Luterano Livre. Aqui está o Luiz, também é aluno do seminário. E o Marcelo, também é aluno do seminário, e o pastor Marcos, que é professor do seminário e é pastor da Igreja Luterana Livre do Lar Paraná. Eu vou pedir agora para que o Luiz nos dirija numa oração. Se quiser falar alguma coisa eu estou falando, se à vontade. E daí logo em seguida o pastor Marcos pode fazer uma palavra para nós, né? Eu quero agradecer primeiro, São Paulo, por ter conhecido a cliente nossa, que é a Dona Vilma, e ela que me falou de você, falou do seu trabalho. E isso tocou, que a gente está no seminário é para isso, para aprender a amar as pessoas, não importa a condição que ela esteja. Mas nós temos que amar uns aos outros e tentarmos.
levar uma palavra de conforto. Porque não é só o dinheiro que edifica um homem, mas a palavra de Deus é aquilo que fortalece, que dá vida, que sustenta, que mantém ele com esperança de dias melhores. Então eu estou aqui hoje para isso, para servir de testemunho do trabalho que vocês estão fazendo perante Deus. E agradecer por ter encontrado esses valentes homens aqui, lutando por algo. A dependência não tem ouvido, mas veja, tão sublime o Alex Carlos falou. E se você voltar lá em Gênesis 12, onde Deus pede que Abraão se afaste da parentela, saia da terra, com a terra que ele ia mostrar a ele, eu vejo assim vocês também. O Senhor está lá com a promessa para vocês. Mas essa promessa, ela depende da decisão de vocês. E a decisão que vocês tomaram, a decisão de se recuperar, a decisão de ser curado, de ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. E é isso que nos fortalece. Mesmo eu não tendo passado pelo problema de vocês, mas eu sinto a dor que vocês sentem. Porque eu sei, sou pai, já fui filho, e eu sei quanto é difícil você ser levantado daqui do pó. Amém? Neste momento, Senhor, eu quero levar meu pensamento a Ti, levar minhas palavras a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, nos ouvindo neste momento, e que o Senhor está aqui. Tenho certeza que o Senhor está olhando por cada um de nós aqui dentro. Aqueles que já se recuperaram, aqueles que estão buscando a cura, aqueles que estão buscando a Sua presença, Senhor. Fortaleça, Senhor, cada um. Fortaleça, Senhor, porque a decisão eles já tomaram, Senhor Deus. Agora, nós pedimos encarecidamente que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor. O Senhor esteja colocando no coração deles aquilo que o Senhor tem perseverado na vida deles, Senhor. Para que eles alcancem a graça, que é a recuperação, que é a cura, Senhor Jesus, desse mal destruidor, Senhor Deus. E neste momento, Senhor, nessa casa humilde aqui, mas o Senhor habita no meio dela, Senhor. O Senhor está aqui no meio de nós. E nós entregamos nas Suas mãos, Senhor. Nos conduza pelos caminhos do Senhor Deus, dos caminhos do Senhor Jesus. Que Ele possa nos mostrar uma luz lá no fim do túnel para que nós chegamos até o Senhor. Amém. E recebamos o galardão das bênçãos do Senhor Deus. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. E temos certeza que o Senhor quer o melhor para nós. E o melhor nós vamos alcançar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos. Quer sentar aqui, pastor? Deixa eu sentar pra cá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação poder conhecer vocês, cada um de vocês, porque eu sei que Deus tem planos na vida de todo ser humano. E graças a Deus que o Senhor tem alcançado vocês, tem falado com cada um de vocês e tem, assim, início uma obra maravilhosa na vida. Eu digo aqui do João Paulo, a sua situação, mesmo tendo recaídas, mas nós vemos que Deus não abandona, Deus continua chamando. E não que seja isso também a questão de, se diz, darmos abertura o inimigo, as coisas desse mundo, jamais. Então a palavra que eu quero trazer, antes de tudo eu não cheguei a tal ponto que vocês talvez chegaram, pela misericórdia de Deus, Deus me livrou de coisas piores. Eu cheguei a conhecer drogas com 15 anos de idade, aos 19 eu fui liberto pela graça de Cristo. Logo após a morte do meu pai, eu tinha ele como uma referência na minha vida. Ele faleceu muito novo. E então eu perdi esse contato de alguém que eu poderia. Meu pai teve problema com alcoolismo também, não era um servo de Deus. Creio assim que ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho no hospital. Aí se ele aceitou ou não, não sei, só Deus sabe. Mas logo após a morte dele eu comecei a me envolver, porque daí você busca refúgio em amigos, em colegas, em pessoas que possam assim te dar algo, aquilo que você precisa. E a gente sabe que esse algo que a gente precisa é só Deus que dá.
que nem o irmão falou aqui, de amizades, de amigos, né? Então eu comecei a conhecer a bebida alcoólica, logo após a maconha. E com 1 ano e pouco eu desisti disso. Eu pensei, eu não posso ter isso para a minha vida, não é? Mas voltei novamente e me ofereciam cocaína, chegaram a me oferecer também pedra. Eu sempre recusava, porque eu sabia que se eu fosse me afundando cada vez mais, eu poderia piorar. Porque a maconha eu já tinha como algo que tinha que ter todo dia na minha vida. Eu perdi 3 anos de colégio, eu era, como se diz, um aluno exemplar em notas. E quando a minha família ficou sabendo, mas eles, não sei se desconfiavam ou não, mas começaram a perceber que eu comecei a desistir. Porque ia para o colégio, às vezes levava um baseado, às vezes saía do colégio quando não tinha que encher a cara num bar, numa lanchonete. E não era questão só de cerveja, para mim a pinga já satisfazia, misturado com alguma coisa para poder me sentir bem. Então, aos 19 anos, já estava numa situação que eu conhecia, assim, a minha esposa, ela não levava uma vida com Cristo a sério, mas ela participava da igreja. Então eu tive essa oportunidade de conhecer a igreja da qual eu sou hoje pastor. E uma igreja simples também, e num modo simples, dirigi um trabalho na época. Mas ali eu comecei a sentir que Deus começou a tocar em minha vida, e a falar comigo, e a me mostrar a verdade dele. E eu comecei a buscar, a tirar isso, porque eu poderia já me envolver em situações piores, porque tive amigos que eu buscava, né? Pessoas que compravam para mim, e hoje nem estão mais nesse mundo, né? Porque infelizmente foram ceifadas suas vidas. Então aos 19 anos eu entreguei minha vida a Cristo. Comecei aí, de fato, a abandonar todas essas coisas, toda a vida de boemia, de sair final de semana, e voltava a hora que bem entendia. E nesse tempo que eu conhecia Jesus, logo no tempo passado, eu senti no coração um chamado para ser pastor. Não na questão de querer pregar, de ser pregador, mas na intenção de poder aconselhar, de poder ajudar as pessoas a entender a vontade de Deus, a entender os planos de Deus. E 2 anos se passaram, aí eu fiz o propósito de ir a um seminário que a própria igreja tem, e hoje é o CETEL, do qual o irmão Carlos se referiu, onde eles são alunos lá no CETEL. Na época era Semear, e ali eu comecei a estudar, e enfrentei muitas lutas também, muitas, como se diz, situações que eu pensei em desistir. Eu pensei, eu não tenho chamado, as dificuldades são enormes, eu não consigo, porque a gente pensa que Satanás só trabalha quando a gente está no mundão ou está passando por uma dificuldade, mas ele trabalha para tirar as pessoas daquilo que Deus planejou. Deus colocou no coração do irmão João Paulo em ter esse ministério. Eu entendo que isso foi Deus que colocou, e eu sei que às vezes vem situações que pode pensar, será que eu consigo levar isso à frente? Mas quando Deus coloca, a gente, por mais que a gente passe por dificuldades, Deus vai mostrando o caminho e a gente vai prosseguindo. Então, como eu disse, é uma satisfação poder conhecer cada um de vocês. Eu sei que a luta do Espírito contra a carne, há isso. E o próprio Jesus diz, vigiai e orai, porque o Espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Por isso que eu quero trazer uma palavra até conhecida, eu creio que talvez foi usado como referência, até o irmão João Paulo talvez usou para os irmãos aqui, para vocês, porque está em Mateus capítulo 11, o versículo 28 a 30, o convite de Cristo. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Então esse convite que Cristo dá, Ele faz a todos nós. É de conhecimento de vocês. Ele não olha para a situação de ninguém. Ele não olha se a pessoa em si está nas drogas ou não. É para todos. Porque essa condição do cansaço, e quanto mais a alma está cansada, mais ela busca alívio em alguma coisa. E quanto ela busca esse alívio em outras coisas que não é Cristo, ela mais se cansa ainda. Então Jesus ele faz esse convite, por quê? Porque a alma sem Ele é cansada. E quando nós entendemos que nós buscamos aqui, ali, em todos os lugares, mas parece que nada resolve, só piora as coisas, mas tem alguém que está falando que Ele alivia o meu cansaço. E cada um de vocês, eu creio que está tendo essa experiência, como todos nós aqui, de ser aliviado esse cansaço através de Cristo. Jesus ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui está a questão para a libertação, de fato. Porque nós aceitamos o convite, nós ouvimos uma palavra de que tem alguém que nos ama, tem alguém que se importa com a nossa alma, tem alguém que ele não só olha para que o fato de uma pessoa morrer naturalmente, mas o fato daquela pessoa perder a sua alma. É para isso que Jesus olha. Ele não quer que uma alma se perca. Mas para que essa alma não se perca, Jesus ele diz para vir a Ele, nós temos que vir realmente, que nem o irmão falou. Às vezes tem que buscar, sair lá fora, tem que se ajoelhar, tem que clamar. Porque nós precisamos aprender todo dia. Todo dia. Ele diz: aprendei de mim. A nossa vida é uma vida de aprendizado todos os dias. E eu dou graças a Deus que eu tenho aqui, nesse tempo que eu passei, eu aprendi coisas com vocês. E a gente aprende a obra de Deus como ela é tão maravilhosa. No fato de ver as situações. Até ontem eu estava meditando, está tendo um evento, talvez vocês estão sabendo, um evento ali na entrada ali do Lar Paraná. Deve estar reunindo bastante pessoas, por causa de cantores, rodeio. Eu pensava da vida lá atrás, e hoje eu penso da minha vida. Eu comecei a pensar, eu pensei, olha como é tão maravilhoso eu poder hoje ver que eu sou liberto em Cristo Jesus. Eu não preciso disso. Igual o irmão falou, às vezes nós não buscamos, não que ele disse isso, mas às vezes a gente não buscamos aprender de Cristo. Aí às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, e graças a Deus, porque eu não vim aqui para mencionar que é a igreja, a minha igreja que está fazendo esse trabalho, nem a placa de igreja nenhuma. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes a gente não aprende Cristo, a gente fica preocupado com isso. Mas quando nós aprendemos em Cristo, a gente está preocupado com almas. Eu já ganhei muitas almas assim para Cristo, que eles não foram congregar comigo. E alguns chegaram e falaram: pastor, eu estou lá na igreja. Então, Deus abençoe e continue lá firme. Se você realmente sente que Deus ali está trabalhando na tua vida, e é ali que Ele quer você servindo a Ele, continue ali. Então nós precisamos aprender, porque a gente sabe que nós temos um adversário muito grande, além da nossa própria carne, além do mundo lá fora. Aqui vocês estão um pouco isolados das coisas, mas existe um inimigo que ele não se contenta, e ele trabalha, às vezes em pensamento, trabalha para que a gente retorne e pense: não, lá era gostoso. Não, não é gostoso. Lá é que nem o irmão Alex contou o sofrimento, o irmão Carlos, cada um de vocês tem o seu testemunho de que lá ele judia, né? A gente apanha, e lá o que ele mais quer é tirar a nossa vida, para que a gente perca essa salvação que está em Cristo Jesus. Então, precisamos aprender, meus amigos. Realmente, o pouco que o João Paulo conhece, eu digo que ele conhece muito. Mas ele precisa aprender mais. Mas o que ele conhece, ele passa para vocês.
tem passado isso, por quê? Porque isso tocou a vida dele, trabalhou a vida dele, está trabalhando, e ele quer que Deus faça isso na vida de cada um de vocês. Amém. Para que realmente vocês tenham uma vida de significado, uma vida de propósito, e creio eu, Deus tem ministério para vocês. Tem ministério, e o João Paulo falou, olha, se quiser ficar aqui o resto da vida pode ficar, mas quando vocês verem que Deus sarou e de fato hoje vocês estão, como se diz, com o domínio próprio, agindo, Deus quer ver vocês atuando, talvez indo atrás daqueles que vocês conheciam, daqueles que às vezes vocês sabem a mesma situação. Não, eu não tenho, eu não quero cuidar de uma casa, mas eu quero evangelizar lá fora. Talvez alguém pode ser um pastor aqui, pode ser um missionário, um evangelista. É isso. Então nós precisamos aprender dia a dia e aprender com alguém que não nos rejeita, com alguém que às vezes só vai contrariar a gente diante da palavra se a gente começar a pensar contrário a essa palavra. Mas enquanto a gente não pensa contrário a essa palavra, e que diz que esse mestre é manso e humilde de coração, ele quer realmente dia a dia tratar a gente dessa maneira, para que a gente também seja assim, manso e humilde de coração. E nós vamos poder ter descanso com a nossa alma. Ou seja, a minha alma está segura em Cristo. A minha alma está em Cristo, porque eu sei que se partisse hoje dessa terra, a minha alma estaria com Ele nos céus. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Ou seja, a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Então, temos que aprender. Muitas vezes, lá fora, eu digo, se a gente não pegar a palavra de Deus e não ser humilde diante dele, às vezes a gente, até qualquer um de nós pode passar, não. Esse negócio de aprender, a gente pode ficar muito legalista, esse negócio disso, não. Nós temos que aprender aquilo que Jesus ensinou, amar a Deus e amar o nosso próximo. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E peço a Deus que continue abençoando esse lugar que já está sendo abençoado. E que vocês realmente, Deus age, para que assim como João Paulo tem ajudado vocês, vocês também ajudem uns aos outros. Porque é um corpo aqui, a igreja está aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que realmente nunca deixe de atender o convite de Cristo. Jesus está incitando a orar, vá buscar Ele em oração. Seja de madrugada, seja a qualquer hora, ore ao Senhor. Está incitando, olha, eu não tenho pegado a palavra de Deus para meditar. Vai meditar na palavra de Deus. Medite. Ore a Deus e Deus vai dar a revelação da sua palavra. Vai dar o ensinamento. É isso que Ele quer fazer na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Então essa é a palavra que eu quero deixar a vocês. Eu sei que só veio, eu creio, para acrescentar um pouco. Mas nós precisamos aprender. Se a gente não aprender, é a mesma coisa, não adianta. Se eu não aprender a dirigir um automóvel, não adianta eu querer pegar ele e sair nessa estrada ali que daqui uns quilômetros aí eu posso fazer uma cagada. Eu preciso aprender. Aprender aos poucos. Quando eu aceitei a Cristo, só para concluir, tinha muitas coisas que precisavam ser tiradas da minha vida. Eu sabia, questão de idolatria, eu sei que é só um único Deus, um Salvador. Mas eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a ver, olha, tem muitas coisas que eu preciso ser liberto, preciso ser tirado. Mas eu senti uma calma no coração, porque eu sabia que Cristo estava ali pronto para dizer, eu quero te perdoar nisso. Eu quero te perdoar, eu quero te abençoar e fazer com que você possa caminhar bem nos caminhos do Senhor. Então, esta palavra que eu gostaria de deixar para vocês. E nós vamos estar orando, João Paulo, pela vida de vocês em oração e pedindo a Deus. Se Deus nos mostrar um meio de poder ajudar vocês, nós vamos ajudar. Meu Deus. Então vamos ter mais uma palavra de oração. Não sei se o Carlos quer falar mais alguma coisa. Pode orar daí.
Então vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra maravilhosa na vida, ó Deus, desses teus servos aqui. Alguns estão começando, ó Deus, a entender a tua palavra. Outros aqui, como João Paulo, conhecem a tua palavra. E o Senhor colocou esse ministério na mão dele, ó Deus, porque o Senhor tem o capacitado. E sabemos que o Senhor o capacita, Pai. Então abençoe esse servo do Senhor aqui. Abençoe esses irmãos que estão aqui, ó Deus, que entregaram a vida ao Senhor Jesus. E que, ó Deus, ainda pedem do Senhor libertação. Que assim como foi dito aqui, Pai, eles quando se sentem fracos aí que são fortes, ó Deus. Então, ó Deus amado, abençoe. Vá tirando, ó Deus, da vida deles aquilo que precisa ser tirado, Pai. Nós sabemos que isso só acontece pelo poder do Espírito Santo do Senhor e pela palavra do Senhor, que entra em nossa vida e que nos deixa, ó Deus, de uma maneira conhecedor da Tua vontade, Pai. Então, ó Deus, nós pedimos, porque nós sabemos que o único médico dos médicos é o Senhor Jesus. É assim como o irmão Alex testemunhou, Pai, daquele que o aconselhou, que não precisava em si de remédios, mas precisava de Cristo na vida dele. E sabemos, ó Deus, que é só Cristo para estar levantando homens, para estar, ó Deus, buscando aqueles que estão perdidos. Então, ó Deus, eu te glorifico, ó Pai, pela vida desses que têm colocado a vida deles diante do Senhor, pela vida do João Paulo que abre essa casa, pela vida dele que busca aqueles, ó Deus, que estão passando por situações que ele passou. Então, ó Deus, eu peço que as tuas bênçãos estejam aqui dentro e o Senhor esteja assim, ó Pai, com o teu Santo Espírito agindo e trabalhando de uma forma maravilhosa em cada vida, Pai, para a tua glória, para a honra e louvor do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Então, nós estamos felizes de poder ter vindo aqui. Nós fazemos parte de um projeto, o nome desse projeto é o Projeto Domingos, onde a gente atua na área da dependência química, em presídios e casas de recuperação. E hoje nós iniciamos um trabalho com uma casa de recuperação aqui. Como é o nome? Casa de Refúgio Nazireu. Casa de Refúgio Nazireu. E estamos aqui para que possamos, a partir de hoje, com a direção do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos iniciar o trabalho e que, conforme Ele vai dando a direção, a gente possa estar mais vezes aqui. Não é mesmo, Luiz? Então, eu quero deixar aqui mais uma palavra de Deus para vocês. Vocês têm Bíblia? Vocês querem pegar? A minha está no cantinho. Isso. Tem um livro e fica sem Bíblia. Olha o pisão. Eu tenho uma Bíblia lá na igreja e tenho outra de João Paulo. Não tem nem dinheiro ali. Vai já tá mais enxergando legal. Mais um lado para ver. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Eu vou explicar por quê. Esse texto de Efésios é o texto quando eu estava iniciando um tratamento numa casa de recuperação, uma chácara. Foi o texto que Deus veio até o meu coração e usou para que eu pudesse enxergar aquilo que eu estava fazendo de errado, mas o amor que Ele tinha por mim era tão grande que eu poderia ter minha vida liberta. Então nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora vem a libertação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Até aqui. Ali o Paulo fala que estávamos mortos em nossos delitos, estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos andando segundo o príncipe que opera, o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência, estávamos fazendo as inclinações da carne e estávamos fazendo tudo aquilo que Satanás queria que nós fizéssemos realmente. Fazendo a vontade da nossa carne, porque éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. E pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus deu o dom para cada um de nós aqui, para que nós conseguíssemos, através da palavra de Deus, enxergar os nossos pecados, a verdade veio à tona e nós conseguimos abrir os nossos olhos e ver o quanto nós éramos errados, e hoje Deus nos dá a graça de podermos estar tendo a oportunidade de fazer exatamente isso, como irmãos, como seres humanos, poder estarmos compartilhando a palavra de Deus, coisas que há muito tempo atrás nós não conseguíamos ouvir falar de Cristo. E graças a Deus hoje nós estamos aqui. Então eu queria deixar essa breve palavra, que vocês meditem nessa palavra, saibam que mesmo em meio aos vossos delitos e pecados, Deus nos dá a graça através do sangue de Cristo derramado na cruz. Tá bom? Alex, quer falar alguma coisa? Eu quero deixar uma pequena mensagem aqui para vocês. Eu sempre coloquei em prática na casa de recuperação, a gente trabalha assim, que Deus sempre colocava no meu coração assim, da forma que eu fui acolhido assim, que é o amor, né? Esse é o principal, é o amor de Deus por nós. Então, eu sempre quando eu tenho a oportunidade de estar falando, eu falo sobre esse amor que a gente recebe de Deus, que a gente nem merecia. Eu mesmo não merecia, né? Depois de tudo que eu fiz de errado, eu não merecia estar aonde eu estou hoje, mas pela graça sois salvos. É a graça que o Senhor Jesus nos concedeu através do sacrifício dele na cruz. Mas qual que é a importância dessa pessoa que está do seu lado hoje? Uma pessoa que você não teve convivência com ela, que nem da sua família não é do seu sangue, mas é seu irmão em Cristo. Então eu quero deixar a mensagem que o Senhor Jesus falou para um dos escribas que tentou colocar ele mesmo em uma situação que ele queria ver a autoridade de Cristo mesmo, né? Ele estava provando a autoridade do Senhor Jesus. Ele perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que se a gente diz que ama a Deus e não ama nosso irmão que está ao seu lado, é mentiroso. Então a Bíblia nos diz isso, é a palavra do Senhor para a nossa vida. E é muito importante numa casa de recuperação
o apoio do teu próximo, do teu irmão, você ajudar teu irmão na caminhada, na dificuldade. Eu sei porque eu e o Carlos, as pessoas aqui sabem que as lutas diárias nós sempre temos, e a gente tem que ter uma pessoa para nos ajudar. Sim, como a gente louva a Deus pela essa vida do irmão João ali, que está fazendo esse trabalho para a obra do Senhor, sim, que é nada mais do que está amando as pessoas. Este é o amor ágape. Esse é o amor que se doa inteiramente pelas pessoas. É o amor que Cristo mostrou através dessas palavras ali dos dois mandamentos. Este é o amor ágape. É a doação. Você deixar os seus problemas de lado, a sua vida, e se doar pela sua vida que está do seu lado. Porque assim como é a vida dele, é a sua também. Porque se ele desanda daqui uns dias, você não vai estar cuidando nem da sua. Você não está ajudando seu irmão. Você tem que ajudar, você tem que conversar. Você tem que conhecer seu irmão, a dificuldade que ele tem. Isso é o amor, a gente conhecer o próximo, né? A gente procurar entender aquelas diferenças que sempre tem, que, nossa, onde a gente morava era 35 pessoas, 30, 25, então era sempre muitas pessoas e muita diferença. E eu fui aprendendo a conviver com isso, fui aprendendo a amar as pessoas, mesmo com essas falhas, esses erros. Eu não sou perfeito, nem você, nunca você, mas é a gente fazer como Jesus fez, é amar mesmo estando errado, procurar dar a direção, falar que você não gostou, mas sem discussão. A gente tem que estar numa família unida em Cristo. E Cristo ensinou o amor. Ele mostrou através dos dois mandamentos ali. É o amor ágape, inteiramente, se entregar, confiar no teu irmão, ajudar teu irmão. É difícil quando a gente não conhece a pessoa, mas procura conhecer mesmo por que ela é desse jeito, qual que é essa maneira dele. Isso para nós, numa casa de recuperação, tem sido muito válido. O Senhor Jesus ensinou dessa maneira, e se a gente colocar isso em prática para nós, Ele nos ajuda a evitarmos discussões e mágoas para nós. A melhor forma que a gente tem é... Ontem falei uma coisa no programa de rádio que a gente participa lá, que a Bíblia ela tem a mente de Deus, né? E quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê quanto que a gente está sendo falho com Deus. Mas quanto mais a gente lê a Bíblia e colocar em prática, nem que seja esse versículo que o Senhor Jesus colocou, mais a gente vai estar se aproximando da presença de Deus e mais a gente vai estar se parecendo com Cristo. Cristão é se parecer com Cristo. Então nem que seja um versículo, a gente procurar colocar em prática ele, ler e praticar. Essa é a aparência de Deus na terra. Somos nós representantes do reino aqui na terra. Amém. Amém? Amém. Luiz, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer por Deus ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, depois de São Paulo, a cada um de vocês, e pedir que Ele esteja sempre do lado de vocês, que sem Ele nós não somos nada. Amém? Então, João Paulo, tem uma Bíblia lá para trazer mais uma Bíblia para você, e vou também levar para o meu pastor a dificuldade e o que ele pode fazer para a gente colaborar também com a cesta básica todo mês para vocês, tá? É uma forma, não estou dando uma migalha, mas estou tentando estender um pouquinho daquilo que está ao meu alcance, tá? E que Deus os abençoe, que Deus continue trabalhando na vida de vocês, que Deus continue derramando a sua graça sobre cada um. Amém? Amém. Obrigado.